Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje teremos um vídeo de piores pais com atualização e comentários. Vamos ao relato. Acredito que meus pais ressentem-se de eu ter formado minha própria família. Tive meio que uma revelação neste fim de semana. Ainda estou processando como me sinto a respeito disso e considerando se devo confrontar meus pais. Enfim, aqui está. Acredito que meus pais ressentem-se de eu ter formado minha própria família. Eu, 40 anos, homem, venho de uma família grande. Sou o segundo mais velho de 9 filhos. Minha irmã mais velha, Jane, é apenas um ano mais velha do que eu. Há uma diferença de 6 anos entre mim e o próximo irmão, e depois minha mãe teve um filho a cada 2 ou 3 anos. Como Jane e eu éramos os mais velhos, sempre ajudávamos com as crianças pequenas e as tarefas domésticas. Na verdade, era comum que meus pais e outros adultos nos referissem como Jane e Op e as crianças. É como se Jane e eu não fossemos considerados crianças, mas sim 2 outros adultos morando na casa. Fazíamos ensino em casa, então estávamos em casa o tempo todo. Parte do meu trabalho era acordar, preparar o café da manhã para as crianças e começar suas atividades ou estudos antes de começar os meus. Jane dormia até mais tarde porque era mais ativa à noite, e era responsável por ajudar à noite com o bebê, porque sempre havia um bebê. Jane e eu fazíamos a maior parte das tarefas domésticas. Nos revezávamos para limpar a cozinha ou lavar roupas, e havia muita roupa. Eu fazia todas as coisas de homem, como cortar a grama e tirar o lixo. Conforme fui ficando mais velho, delegava algumas dessas tarefas para meus irmãos mais novos, mas ainda era minha responsabilidade garantir que fossem feitas. Assim que fiquei velho o suficiente para dirigir, eu fazia recados e levava as crianças para todos os lugares. Não consigo dizer quantas vezes levei as crianças para encontros de brincadeiras ou consultas médicas. Eu costumava colocar as crianças na cama e contar histórias para elas. Para mim, essas coisas eram normais, mas olhando para trás, eu era mais como um segundo pai para as crianças do que um irmão. Jane e eu tínhamos muita liberdade como adolescentes para sair com nossos amigos, desde que as tarefas estivessem feitas. Naquela época, não tínhamos celulares, então se quiséssemos sair, apenas dizíamos aos nossos pais que íamos e eles não se importavam, desde que voltássemos na manhã seguinte. Saí de casa quando tinha 20 anos, mas ainda passava muito tempo na casa dos meus pais, e um dos meus irmãos mais novos quase sempre estava na minha casa. Um dos meus irmãos, JJ, basicamente morava comigo desde os 14 anos porque ele e nossa mãe não se davam bem. Quando JJ tinha 17 anos, ele sofreu um acidente e me ligou em vez de ligar para o pai, porque eu era quem cuidava desse tipo de situação. Durante todo esse tempo, meus pais sempre falavam sobre como era importante para Jane e para mim ajudar com as crianças, porque eles estavam ocupados com o ministério deles. Não consigo contar quantas vezes tive que largar o que estava fazendo para cuidar de algo porque minha mãe ou meu pai estavam aconselhando alguém. Desculpe, sinto que estou divagando. Espero que eu tenha pintado um quadro preciso da minha infância. Vamos seguir em frente. Na verdade, eu não tinha namorado muito, mas quando tinha 25 anos, conheci e comecei a namorar a Anne. Nos apaixonamos rapidamente e nos casamos menos de um ano depois. Meus irmãos mais novos adoram a Anne. Ela é uma ótima cozinheira e anfitriã, nossa casa se tornou o ponto de encontro. Meus irmãos mais novos começaram a chamá-la de mamãe, algo que eles ainda fazem até hoje. Agora estamos casados há 15 anos e temos 2 filhos. Minha mãe e Jane não gostavam da Anne. Jane e Anne se dão bem agora, mas Anne e minha mãe não têm um bom relacionamento. Eu nunca entendi o porquê, mas acho que finalmente descobri que é porque elas veem Anne como alguém que me levou embora. À medida que Anne e eu nos concentramos em nosso relacionamento e começamos uma família, passei cada vez menos tempo fazendo coisas para meus pais. Meu pai gostava da Anne no começo, mas nos últimos anos o relacionamento deles se deteriorou. Ao longo dos anos, meu pai fez comentários sobre eu manter minhas responsabilidades.
Uma vez ele me ligou sobre um dos irmãos mais novos, que tinha brigado com minha mãe, e disse: "Você melhor fazer seu irmão mudar de atitude. Não está certo como ele tratou sua mãe, e você vai fazê-lo pedir desculpas." Há alguns anos, e eu estabelecemos alguns limites com meus pais, dizendo a eles que não iríamos criar nem disciplinar os filhos deles. Nossa casa está sempre aberta para meus irmãos, mas não permitimos mais que meus pais tentem nos usar para endireitá-los. Meus pais não reagiram bem a isso. Há cerca de um ano, machucou o pé e não pôde andar por um tempo. Logo que ela estava se recuperando, fui diagnosticado com doença renal, que evoluiu para insuficiência renal. Passei por várias cirurgias e terei outra daqui a algumas semanas. Tem sido um ano difícil. Durante esse período, meus pais não apenas se recusaram a ajudar, mas também tornaram as coisas mais difíceis para nós. Coisas como prometer ajudar com nossos filhos e depois cancelar no último minuto, geralmente porque surgiu algo relacionado ao ministério. Recentemente, minha cunhada, que mora em outro estado, teve um bebê, e minha mãe tem ficado com ela e ajudado nas últimas 6 semanas. Minha cunhada disse que minha mãe é um verdadeiro anjo e maravilhosa. Meu pai tem ido ajudar todos os fins de semana. Isso me machuca, porque minha mãe nem nos deu uma única noite para ajudar com nosso filho mais novo quando ele nasceu. De qualquer forma, desculpe por este post ter ficado mais longo do que eu pensava. Eu precisava desabafar um pouco. Neste fim de semana, eu estava conversando com outra irmã e contando a ela como não entendo por que mamãe e papai não me tratam como tratam o resto dos filhos, inclusive a Jane. É como se eu não fosse um de seus filhos. E de repente eu percebi que eles me ressentem por eu ter me casado, formado minha própria família e deixado-os criarem seus próprios filhos. Uma parte de mim está aliviada por finalmente perceber por que eles me tratam assim, e outra parte está triste. Estou um pouco assustado com a próxima cirurgia e realmente gostaria de ter um pai ou uma mãe com quem pudesse conversar sobre isso. Mas não sinto que tenho pais, apenas algumas pessoas com quem coeduquei meus irmãos. Comentário: seus pais usaram a religião como desculpa para não serem pais. Foi uma criação extremamente ruim e errado esperar que você fizesse o trabalho que eles deveriam ter feito. Seus pais precisam de uma chamada de atenção sobre o egoísmo deles. Se você confrontá-los severamente sobre o que eles fizeram de errado e depois cortar o contato, não precisa desse tipo de negatividade em sua vida. Update. Obrigado a todos que participaram do meu último post. Foi terapêutico. Este post é uma atualização breve e depois vou responder algumas perguntas. Atualização. Falei sobre isso com minha esposa, ontem à noite. Eu disse algo como: percebi que meus pais me ressentem por eu ter iniciado minha própria família e não ajudá-los tanto, e é por isso que eles me tratam de forma tão diferente. E acho que você vem tentando me dizer isso delicadamente há anos, mas eu era muito lento para entender. Estávamos sentados na cama na hora, e ela se inclinou e me deu um tapinha na cabeça e disse: "Você é tão bonito." Eu ri por uns 10 minutos, foi uma ótima liberação emocional. Muitos de vocês disseram que ela parece maravilhosa, e ela realmente é. Não consigo expressar o quanto a amo. Sobre a Jane, minha irmã mais velha Jane se casou e começou uma família, cerca de 2 anos depois de eu fazer o mesmo. Jane e eu tivemos uma briga e ficamos sem nos falar por vários anos, mas agora estamos bem, só não somos muito próximos. Nossa briga foi mais sobre religião do que qualquer outra coisa. Ela é muito religiosa como meus pais, enquanto eu não sou. Tenho minha religião e frequentamos a igreja, mas não é nossa vida inteira como é para meus pais e Jane. Irmãos mais novos, o mais jovem tem 22 anos, então agora todos são adultos. O segundo mais novo faleceu há alguns anos, então agora somos 8. Sou muito próximo de todos os meus irmãos mais novos. Eles ainda vêm sempre para minha casa e são ótimos tios e tias para meus filhos. Todos eles, inclusive a Jane, estão chateados com a forma como meus pais me trataram neste último ano. A ajuda com meus filhos,
Embora eu esteja decepcionado com meus pais por não ajudarem, eu não preciso da ajuda deles. E eu temos amigos próximos, além disso, ambos temos irmãos que ajudam. Os pais moram longe, mas ajudam quando podem. Estamos realmente bem e nos sentimos abençoados e amados com toda a ajuda que recebemos. Terapia. Parte do meu plano de tratamento renal inclui acesso a um terapeuta, e eu a adoro. Ela tem sido ótima em me ajudar a aprender a conviver com uma doença. Não tenho certeza se ela é a pessoa certa para falar sobre meus pais, mas vou perguntar a ela e ver se ela pode indicar alguém caso não seja apropriado. Vou esperar até depois da minha cirurgia para abordar esse assunto, pois preciso me concentrar apenas nisso no momento. Estabelecendo limites. Quando digo que meus pais não ajudam, não é que eles digam explicitamente que não ajudarão, mas eles oferecem ajuda e depois desistem no último minuto ou mudam os planos de forma que cause muito estresse para mim e Ian. Há alguns meses, Ian estava doente e minha mãe ofereceu-se para buscar nossos filhos na escola. É uma longa história, mas ela ficou mudando as coisas e tornou tudo muito complicado, e meu filho mais novo acabou ficando sozinho por um tempo e ficou assustado. Depois disso, tive uma conversa franca com meus pais e disse a eles o quanto eu estava decepcionado com eles e como eu precisava me concentrar na minha saúde e eles estavam piorando as coisas. Eu disse a eles que não tem permissão para levar meus filhos a lugar algum, não tem permissão para aparecer sem avisar em minha casa e, na verdade, nem mesmo tem permissão para oferecer ajuda, porque minha mãe não aceita um não como resposta e vai me importunar até me desgastar. Meus pais ficaram bravos com isso, mas meus outros 7 irmãos ficaram do meu lado e me apoiaram, então meus pais têm respeitado isso até agora. Cortar contato. Muitas pessoas recomendaram cortar o contato. Eu não quero fazer isso. Ainda amo meus pais, mesmo que eles não tenham sido ótimos pais. Meus filhos também os amam, e não quero tirar isso deles. Eles são bons avós, quando aparecem. Não acho que meus pais sejam pessoas terríveis, acho que eles tinham essa visão de como queriam ter essa grande família e esse grande ministério, e acho que eles simplesmente não perceberam as responsabilidades que colocaram sobre mim e Jane quando éramos crianças. Já conversei com eles no passado e expressei como foi errado colocarem tanta coisa sobre nós quando éramos jovens, e eles pediram desculpas. Expor meus pais na igreja deles. Várias pessoas recomendaram ir à igreja deles e contar às pessoas como eles me trataram. Vocês não entendem essa igreja. Eles elogiariam meus pais por colocarem Deus e o ministério acima de tudo. Essas pessoas super religiosas são loucas. Acho que é isso por agora. Minha cirurgia é daqui a menos de 2 semanas, então vou me concentrar nisso. Vou deixar essa questão com meus pais em segundo plano e, mais tarde, vou decidir o que, se é que vou fazer algo. Obrigado novamente a todos pelos seus comentários, isso realmente me ajudou a lidar com alguns sentimentos. E aí pessoal, o que acharam do relato de hoje? Deixem a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.